Olá, este amplificador é um amplificador isolador HCPL 7840. Ele é um amplificador utilizado para fazer o isolamento entre um circuito de medição e um circuito de processamento. Ou seja, eu posso fazer uma medição em um circuito com uma tensão mais elevada, em circuitos diferentes até, e transmitir esse sinal medido para um circuito de processamento ao qual eu vou tratar esse sinal. Esse circuito integrado ele deve ser montado especificamente em um circuito de medição e o sinal que ele gera, e sim, transferido para um circuito de processamento ao qual eu vou colocar um display, fazer um registrador ou alguma coisa do gênero. Então, por que utilizar um amplificador isolador? Esse amplificador isolador ele faz a interface entre o circuito de medição e o circuito de processamento. Então, eu posso fazer medições de amostras de tensão, amostras de corrente e transferir para um circuito de processamento de forma isolada, de forma que não tenha um contato físico entre os circuitos de baixa tensão, ao qual o meu microprocessador está operando, e o meu circuito de tensão maior. Né? Eu posso ainda usar, por exemplo, uma entrada e uma saída de transformador em um circuito separado e fazer essa medição conforme sugere aqui esse desenho. Então, como que é feita a montagem desse circuito integrado? É baseado em cima da datasheet sugerido pelo fabricante. Então, o que é necessário? É necessário ter duas fontes de alimentação. Uma fonte de alimentação para o circuito que ficará em contato com o circuito de alta tensão e outra fonte de alimentação proveniente lá do circuito microcontrolado. Então aqui eu tenho um modelo para aquisição de sinais de medição para um circuito. Então eu tenho uma conexão com a energia elétrica, ao qual eu alimento uma carga e eu tenho um circuito de amostragem. Esse circuito de amostragem, eu envio sinais para o amplificador isolador, ao qual ele gera um sinal de saída que eu trato ele em um circuito de amplificação, para eu poder fazer o ajuste de escala desse sinal para que o meu processador possa entender. E aí eu tenho que ter uma fonte de alimentação independente para cada um desses circuitos, tanto o que vai ficar medindo o sinal de alta tensão, quanto o que eu vou controlar lá em meu circuito de amplificação, que eu vou tratar esse sinal para enviar lá para o processador. Aqui até eu separei na tela, né, com regiões, né, a laranja seria a minha fonte B, que me alimenta, né, o circuito de alta tensão, e a região verde, que é o meu circuito de tratamento de sinal. Então, como que eu faço essa fonte de alimentação? Eu tenho uma fonte de alimentação externa, né, de 0 a 5 volts, comum, e aí eu passo por fontes isoladoras, que eu utilizei o B0505S. E aí eu consegui gerar essas fontes independentes para que eu possa montar o meu circuito. Então aqui eu tenho, né, a placa onde eu fiz a montagem, tem todos os componentes colocados ali, e aí eu já tenho uma fonte para que eu atenda todo o circuito. Né? Em outro lado, eu vou ter que começar a tratar a minha coleta de sinal. Então, eu fiz aqui um divisor de tensão para um canal de medição de tensão e um circuito shunt ali para a gente tirar uma amostra de corrente. Esses sinais de amostra, segundo o datasheet, eu não posso ultrapassar a casa dos 200 milivolts, tanto positivo quanto negativo. Por que eu não posso ultrapassar? Porque eu começo a perder precisão acima dessa faixa de medição. Então, a minha precisão de medição está entre menos 200 milivolts e mais 200 milivolts. Tá? Então, no caso do meu circuito aqui, foi um circuito de 24 volts, ao qual eu meço uma carga de até 8 amperes. Então, eu fiz o cálculo ali e consegui esses resistores para ter essa escala de tensão. Então, aqui eu tenho meu
circuito shunt e o divisor de tensão montado na placa. E aí vamos para a próxima parte, que é montar o circuito de amplificação e ajuste de escala. Então aquele sinal de 0 a 200, perdão, de menos 200 a 200 milivolts, eu vou inserir na entrada do amplificador. E lá no outro lado do circuito, eu vou retirar esse sinal e inserir num amplificador diferenciador, que é a sugestão do datasheet. No meu caso, eu não usei a recomendação do amplificador deles, eu usei o LM324. E aí eu fiz um ajuste de escala com um amplificador seguidor para eu poder ter o sinal de 0 a 3,3 volts, e aí eu poder trabalhar lá no meu microcontrolador. Tá? Nesse caso aqui eu tenho duas fontes de alimentação, uma fonte de alimentação para o circuito de medição, que é o 5VB, né? E aí eu tenho uma fonte de alimentação só para o lado de tratamento de sinal, que é o 5VA, e aí o amplificador operacional ele tem que trabalhar com tensão negativa e positiva. E aí minhas saídas dele sempre são referenciadas aí ao terra, né? ao zero volts da minha fonte destinada ao circuito do amplificador operacional de geração de sinal para o microcontrolador. Então aqui eu já tenho uma montagem, né, da conexão dos pinos dos circuitos integrados, e aí eu tenho uma entrada de amostra de tensão e uma entrada de amostra de corrente, a qual eu faço aqui o tratamento, e eu consigo gerar aqui meus sinais de tensão e corrente com um valor de 0 a 3,3 volts, ao qual eu posso utilizar lá no meu microcontrolador. Aqui eu já tenho o circuito todo montado, então tenho um amplificador isolador de um lado e o outro amplificador de sinal para fazer o ajuste de escala. Eu tomei cuidado para não colocar nenhum tipo de potenciômetro, para não ter desvio de medição, para não ter nenhum ajuste. Então são resistores todos fixos, todos valores fixos, para não ter necessidade de fazer ajuste nenhum. E aí a gente tem aqui um valor de medição. Tá? Por esse circuito aqui, o que acontece? Eu vou medir um sinal de 0 a 200 milivolts, mais ou menos 200 milivolts, com uma taxa de precisão elevada. Se ele ultrapassar esse valor, o circuito integrado suporta, ele não queima, mas ele perde a precisão. Então eu passo a medir ele, mas sem uma garantia de que a medição seja ok, né? Então ela já é uma medição distorcida. Por que eu mantenho então lá esse gráfico de tensão, né, com aquela faixa em vermelho? Para caso eu tenha lá um curto-circuito, tenha uma sobretensão, alguma coisa, ele vai me indicar que ultrapassou a escala, mas aí já não tem uma medição precisa. Eu só fico sabendo que o valor ultrapassou ao meu limite máximo de medição que eu estabeleci. Tá? Então, outra coisa que foi feita com esse circuito de medição, eu deixo o 0 volts para uma escala central da minha medição do microcontrolador, que é 1,65 volts. Então, toda a minha tensão positiva medida, ela está entre 1,65 volts e 3,3 volts. Toda a tensão negativa fica de 1,65 a 0 volts. Então, agora eu consigo medir em corrente alternada, porém a minha escala de medição, né, a escala central dela, meu 0 volts, ele está em 1,65 volts, né? O 0 volts lá da minha rede com 1,65 volts com a saída da placa que vai para o microcontrolador. E aí fui fazer um ensaio disso, né? E aí a gente foi conseguir os valores que a gente mediu. Então fui lá, coloquei os valores de menos 44 volts, né? O valor mínimo, e de referência medi a tensão,
né, tinha uma tensão calculada e esperada, que seria para esse valor de menos 44, e aí a gente conseguiu, né, um valor medido. E aí a gente calculou um erro percentual. Então pode ver assim que dentro dessa escala, né, de 0 até de menos 44 a 0 volts, ele manteve uma precisão aí legal, né? 1% de erro, né? 1,5% de erro, que eu diria que isso aqui estaria dentro da construção do circuito, dos componentes que eu utilizei, no caso o resistor, né, de valor de 5% de erro, o próprio LM324, que é um circuito integrado mais simples, né? Então, mesmo utilizando componentes simples e baratos, a gente conseguiu aqui um valor até com uma precisão legal. Então, recapitulando aqui, a gente tem um sinal que entra ali onde está o círculo vermelho, um sinal de tensão, e aí a gente mede a tensão analógica no quadradinho azul, né? Então a gente tem toda a nossa referência de tensão. Ó, quando está em 0 volts, era para estar próximo a 1,65, né? 1,66, aí deu 1,688 de valor medido. Tá? Para a corrente, a mesma coisa, ficou um errinho aqui, não é tensão, é corrente no título, mas dá para levar assim, né? Para a corrente a gente conseguiu ali de menos 4 amperes até 4. Então, próximo aos extremos ali já teve de 4 amperes teve um errinho, mas na média ainda está dentro da escala dos 1,5%. Então a gente tem um calculado, medido, então ele consegue medir bem. Tá? E aí a gente tem algumas recomendações para utilizar esse circuito integrado. Utilizar uma fonte de tensão de alimentação bem estável. Tá? Eu utilizei os 5 volts ali daquele BS0505. Ele gera um pouco de ruído, então se você for medir uma frequência mais alta ou tiver que fazer um processamento de sinal, talvez você tenha que usar uns 5 volts, fazer um filtro na saída desses 5 volts, às vezes usar lá um 7805, alguma coisa nesse sentido. Né? Utilizar uns componentes com maior precisão em relação ao LM324, né? E os resistores comuns. Se possível, reduzir o número de componentes. Então, assim, a cada passagem, a cada transição que a gente faz na medição, a gente perde um pouquinho, né, de precisão. Isso acaba afetando, né, esse percentual de erro, acumulando erro conforme a gente aumenta o circuito. Então, tentar reduzir ele para ficar melhor. Não ultrapassar os valores medidos, né, acima de menos 200 e mais 200 milivolts para evitar distorção de sinal. Então, você quer garantir precisão, trabalha sempre num valor menor que esse aí, né, em módulo. Né? Reduzir o tamanho do circuito com trajetos de medição curtos, isso aqui é para evitar, às vezes, uma interferência, né, algum tipo de indução, às vezes a pessoa vai aproximar a mão do circuito ali, começa a induzir algum tipo de ruído. E testar cada etapa do circuito durante a construção. Então, eu usei a placa padrão, né, que a gente encontra facilmente no mercado. Alguns componentes são brasileiros, outros são importados da China, né, comprados, né, direto da China, outros comprados direto aqui no Brasil. Ali a placa, né, com um mínimo de sobra de fio, né, feito mais próximo possível. E aí um instrumento de medição bom ali para fazer a medição do seu circuito, né. E aqui eu tenho aqui um circuito que eu utilizei, ficou em 2 slides, e caso queira se inspirar nele para fazer o seu projeto e utilizar ele. Né? Então tem aqui a primeira parte e a segunda parte. Ele é funcional, funcionou legal, não testei ele em alta frequência. Tá? Testei ele só em bancada, sem colocar num circuito de corrente alternada, e sim inserindo sinais positivos e negativos. Então, assim, eu não cheguei a testar com frequência, né? Mas o fabricante, né, indica que isso é possível fazer e seria a próxima etapa do projeto, hein? É colocar esse circuito para trabalhar em corrente alternada. Tá ok? Agradeço ter visto aqui todo o trabalho.
né? Se gostou, espero que esteja de bom proveito, que possa ajudar aí na sua escolha de componente e decisão aí de fazer um projeto em circuito de medição para faculdade, universidade, hobby, coisas assim. Beleza? Muito obrigado, um abraço.